hoje o nosso programa Redação News traz um tema muito interessante, desconhecido para muita gente, para mim também, mas a gente vai trabalhar esse tema, Reiki. Minha convidada hoje é a Fabiana Gasparoni, que é publicitária, minha amiga de bom tempo, né? A gente se conheceu lá nos anos 14, eu acho que foi, 10 anos no mínimo, viu? E aí a gente acabou formando uma relação pessoal muito legal, assim, né? Que até hoje a gente se acompanha, né, Fábio? Depois dos comerciais a gente começa a conversar. Ninguém está preparado para o luto. Por isso, a importância da funerária Padre Germano na sua vida. Avenida General Mallet, número 98, fone 3242-3000. Roseli Cabeleireira, 40 anos de beleza e excelência. Venha fazer parte desta história. Avenida 7 de Setembro, 1062, Sala 6, 3242-9625. De volta com redação, depois dos comerciais, Reiki, assunto do momento. Fábio, querida, prazer te receber na redação. A gente trabalhou muito junto, mas numa outra posição. Nós trabalhávamos no emprego na questão pública, né? Tu era da comunicação social, eu desempenhava uma outra função também na vida pública, e a gente se encontrou durante esse tempo bem grande, né? E trabalhamos juntos. Querida amiga, vamos falar sobre Reiki? Então, Zé, obrigada pelo convite. Imagina. Um prazer estar aqui. E esse é um assunto que hoje, né, faz parte da minha vida muito mais do que antes. Naquele ano já fazia, mas hoje eu atuo, né, nas terapias holísticas para ajudar as pessoas no desenvolvimento humano, no desenvolvimento das suas emoções. E o Reiki é uma terapia complementar que vem ajudar. Verdade. Grandemente. Sim. E é uma prática tibetana, né? Ela foi reinventada no Japão, né? Sim, foi Bikao Usui, Sim. que recebeu essa técnica, né? Que é uma técnica de cura através da imposição das mãos, onde todos nós temos centros de energia no nosso corpo. Sim. E através da imposição das mãos, o reikiano é como se fosse uma antena, Sim. né, que fica entre a energia universal e a pessoa que vai receber. Então é como se o reikiano calibrasse essa energia universal para que ela chegue até a pessoa. E através desses centros de energia, né, que nós temos no nosso corpo, nós temos 7 principais, que são chamados de chakras. Sim, certo. Né? Nós alinhamos a energia da pessoa, né, e cada chakra está relacionado a um aspecto emocional, a uma área do nosso corpo. Então, realmente, assim, o Reiki, ele traz para a pessoa um equilíbrio, né? Uma forma de levar a sua vida, né, com mais leveza. Traz ali uma restauração também na ajuda para a saúde. Hoje, o Reiki, ele já é utilizado nas PICs, né? Dentro dos postos de saúde, a nossa cidade, ela tem esse serviço também. Os postos de saúde oferecem para a comunidade o Reiki como uma forma de tratamento complementar. Sim, sim. Né? Inclusive, assim, ele não substitui nenhum outro tipo de tratamento. Claro. Mas ele atua junto, Sim. de forma complementar, e ajuda muito, sim, na cura, né, das questões emocionais, físicas. E o principal é o emocional, na verdade, né? É porque tudo começa na emoção. Na emoção. Na verdade, assim, o primeiro ponto onde tudo começa é o pensamento. Né? No nosso pensamento, gera uma imagem. Depois dessa imagem é gerada uma emoção. E essa emoção, ela desencadeia ali, né, através das nossas células, através de todo o mecanismo do nosso corpo, que é um mecanismo perfeito, de acordo com como a gente consegue lidar com essas emoções, é que vai desencadear, então, para uma saúde ou para uma retração. Porque quando o nosso corpo não está saudável, ele está nos contando algo, que tem algo ali para ser visto, que começou lá atrás. Certo. Claro que quando o nosso corpo físico ele apresenta algo, é a medicina que vai precisar cuidar. Claro. Porque já está no manifesto do corpo físico. Sim. Mas as terapias, elas ajudam para tratar a raiz. Sim, sim. Entende? Porque assim, tem uma raiz que causou isso. Pode ter sido uma emoção que não foi curada, um trauma, né? Um medo, uma ansiedade, exatamente.
Então, as terapias complementares, elas ajudam a cuidar da raiz que está gerando aquilo. Porque a ansiedade, ela mexe com o emocional, né? Principalmente Completamente. emocional, né? A ansiedade, na verdade, o que que é? É um excesso de futuro. Sim. A pessoa ansiosa, ela tá muito mais no futuro do que no presente. E a maioria das pessoas hoje sofre de ansiedade, né? Por conta disso, até mesmo pelo momento que a humanidade vive, né? Claro. A era digital, ela nos proporciona isso, essa agilidade de informação, é tudo muito rápido. Sim, sim. A depressão, ela pode ser tratada também? Pode ser tratada também. A depressão, ao contrário da ansiedade, a depressão é um excesso de passado. Sim. Né? Então, a depressão, ela tem essa carga pesada daquilo que não foi curado lá no passado. Claro. Eu gostaria que tu falasse um pouco, a gente falou que na terapia complementar é uma cura natural, né? Sim. O reiki, ele pode ser aplicado também à distância. Ah, é? Eu não sabia. Sim, pode ser enviado à distância, porque ele é energia. Sim. Né? Mas quando é presencial, o cliente ele fica numa maca. Sim. E através da imposição das mãos, o reikiano vai calibrando essa energia em todas as áreas do corpo. Sim. Ele é muito procurado por mulheres ou também homens? A grande maioria que busca são mulheres ainda, Sim. se a gente for medir, né? É Mas também maior. é uma clientela maior. Sim. Mas ainda tem, né? Bastante homens que procuram, existe também, está crescendo cada vez mais. Sim. Talvez porque antes, né, pudesse existir aí alguma crença, né, em relação às terapias. Sim. Então, os homens, às vezes, têm uma resistência maior. Mas sim, tem homens que buscam bastante, mas a grande maioria ainda é o público feminino. Sim. Tem uma idade específica ou as pessoas mais idosas já estão procurando também? Todos procuram, inclusive as mães buscam também para levar as crianças. Que legal. O reiki Então é já uma tem terapia. infantil, então já tem uma procura infantil, adolescente, coisas da natureza? Sim, o reiki ele é para todas as pessoas, Sim, não tem sim. restrição de idade. Que bom. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. As pessoas vão muito em busca do autoconhecimento? Eu acredito que quando uma pessoa ela busca o reiki, ela já está iniciando esse caminho, de alguma forma, mesmo que ela não saiba. Né? E aí, depois do reiki, é impressionante como se abre esse leque de informações, porque nós somos energia, né? Já é provado cientificamente que a menor partícula de uma célula, que é o átomo, ele é luz. Sim. Então, nós somos um campo de energia e nós vibramos o tempo inteiro, né? E aí, conforme a nossa vibração, essa frequência vai atrair para o nosso redor, para a nossa vida, situações exatamente iguais àquilo que a gente está na frequência, né? Vibrando. Então, quando uma pessoa ela se permite, né, receber energia reiki, ela já está abrindo essa porta para o autoconhecimento, né? Então, coisas novas começam a chegar, informações, ela começa a se interessar mais, né? Aquela pergunta existencial, o que eu estou fazendo aqui? O que as pessoas mais procuram? É reequilibrar o corpo, a energia do corpo, evidentemente, ou também se reequilibrar emocionalmente? Algumas duas coisas. Emocionalmente. O reiki, ele é muito mais buscado para a questão das emoções. E como terapia, como funciona isso, para a gente entender melhor? Como terapia, a pessoa ela pode fazer semanalmente, Sim. quinzenalmente, Sim. ou uma vez por mês, né? Porque cada um vai sentir o benefício do reiki. As pessoas, depois que saem do reiki, elas costumam dizer, eu estou me sentindo muito mais leve, foi mais fácil lidar com os meus problemas, eu estou vendo as coisas de outra forma. Então, cada um vai buscar e ajustar na sua agenda, conforme a sua necessidade, a sua própria dosagem, né? Quais são os benefícios imediatos? Os imediatos é leveza, clareza. Sim. Clareza, né, de propósito, clareza de pensamentos. O sentimento de leveza, ele é o maior, né? É como se... sabe quando a pessoa diz, parece que eu tô pesada, tô carregada, não consigo lidar com o que eu tenho, com as emoções. E aí, depois da sessão de reiki, geralmente a pessoa diz, agora eu tô mais leve. E aí, claro, né, à medida que a pessoa está mais leve, ela consegue lidar com as suas questões de uma outra forma.
Eu tinha comentado contigo fora do ar aqui que no Centro Espírita já me falaram, né, sobre a questão da pessoa estar bem preparada, né? Quando ela parte da Terra para ir para o outro plano. Quem trabalha, por exemplo, essa questão do Reiki, ela pode estar bem preparada quando subir? É difícil medir, mas acredita-se que sim, porque a pessoa, à medida que ela vai recebendo a terapia Reiki, né, ela vai acreditando, né, no seu desenvolvimento, que as suas questões, né, tem algo ali para que ela possa mais aprender do que sofrer. Sim. Então ela vai mudando a maneira de ver a vida e as coisas que estão acontecendo com ela ao seu redor. As pessoas, quando chegam numa sessão, elas chegam um pouco sofridas? A maioria. Sim. Bastante. Eu acredito que ainda as terapias complementares, as pessoas acabam buscando tardiamente. Sim. Né? Porque assim, ó, o que a gente vê? É muito mais fácil tomar um analgésico. Sim. Porque ele tira a dor de forma instantânea. Claro. Então as pessoas, elas não querem, ninguém quer sentir dor. Sim. Né? Ninguém quer sentir dor, obviamente. Mas a terapia complementar, ela é um processo. Né? Ela não é uma pílula mágica. Sim. A pessoa vai passar por um processo terapêutico. E aos poucos, né, à medida que camadas e camadas vão sendo desconstruídas, camadas da sua mente, de crenças limitantes, de questões emocionais que não foram curadas. Então, ela vai, né, a cura é de dentro para fora, é diferente. Né, com a terapia complementar, é de dentro para fora que acontece. Ela elimina bloqueios também? Sim, com certeza. Isso é fundamental para a pessoa que está com algum tipo de problema, ela imediatamente fazer o seu Reiki, né? Eu sempre aconselho a pessoa, experimenta. Sim. Né? Tenha suas próprias experiências. Experimenta para que você possa sentir e aí sim, né, dar o próximo passo, escolher seguir fazendo, né, fazer mais sessões ou não. Quando eu de novo vou voltar aqui e insistir na questão espírita, né? A pessoa quando está, eles chamam de carregado, né? A pessoa tem que passar ali, às vezes, por uma corrente, enfim. Quando a pessoa está carregada, né, no sentido emocional, ela pode fazer o Reiki ou vocês aconselham ela ter um novo momento para fazer o Reiki? Ela pode fazer, sim. Eu acho que é o momento até mais aconselhável. O Reiki, ele não trabalha com essa parte, digamos assim, de mediunidade, sim, né? Claro. Porque como ele é energia, qualquer pessoa pode receber, independente da sua crença, porque ele é uma terapia. Então ele age nos centros de energia do corpo da pessoa e vai restaurar a energia, o equilíbrio de cada pessoa. E claro que quando a pessoa está, né, sobrecarregada, o Reiki vai ajudar muito, porque à medida que os centros energéticos do nosso corpo estão em equilíbrio, a gente começa a tomar novas decisões, a ter um centramento, né, para enxergar aquilo que precisa ser feito, né, um próximo passo da nossa vida, busca de uma outra forma. Caminhos, né, exatamente, corretos, a busca dos caminhos. Sim. Eu vou aos comerciais, já está na hora, né? Vou aos comerciais e já voltamos, né? Que eu quero te perguntar outras coisas. Ninguém está preparado para o luto. É importante ter alguém que dê todo o suporte necessário para poder amenizar a dor da perda. A Funerária Padre Germano está há 45 anos fazendo esse trabalho de humanização, empatia e dedicação no atendimento às famílias 24 horas. Oferecemos serviço de tanatopraxia, maquiagem, higienização, cremação e translados. Funerária Padre Germano, na General Malé, 98. Telefones 3242-3000 e 53 999 29 8520. De volta aqui depois dos comerciais com o nosso Redação News Conversa, né, podcast, que hoje traz um tema extremamente interessante, né, Fábio? Que é a questão do Reiki. Eu sempre tive muita curiosidade em saber mais informações sobre. E aí a gente conversou antes de iniciarmos o nosso bate-papo aqui sobre a questão da constelação. Quero que tu explique um pouco mais sobre isso, porque isso mexe com as famílias também, né? Exatamente. Constelação familiar é a terapia principal que eu trabalho. E eu trouxe, inclusive, para a gente começar aqui, falar sobre isso, uma frase de Bert Hellinger, que é o criador das constelações, né? Os sofrimentos familiares
são como elos de uma corrente que se repetem de geração em geração, até que um descendente tome consciência e transforme a maldição em bênção. O que acontece? A constelação ela foi criada por um alemão, Bert Hellinger, e ela está no Brasil, né? Como todas as terapias que chegam aqui, ela explodiu no Brasil. No mundo inteiro, mas no Brasil muito mais. A constelação ela olha para o sistema familiar. Porque quando nós nascemos, nós herdamos da nossa família todas as informações. Claro que muitas coisas a gente sabe, por exemplo, tu deve saber de quem tu herdou a cor dos teus olhos, a cor da pele, né? A gente olha para alguns movimentos nossos, né? Às vezes o jeito de sentar, o jeito de caminhar e sabe, né? Que é igual do pai ou da mãe ou da avó, enfim. Essas coisas visíveis são fáceis da gente, né? Dizer de quem são. Só que nós herdamos, identificar. Nós herdamos tudo. A constelação ela vem para trazer isso. Nós herdamos tudo. Todas as situações vividas pelos nossos ancestrais estão no nosso DNA. Então nós herdamos as habilidades, nós herdamos as fraquezas, nós herdamos os traumas, nós herdamos aquelas questões que não foram resolvidas. Algum descendente virá para resolver. Por quê? Porque até então nós temos uma consciência de eu. Todos nós nos olhamos como eu, porque comigo, porque que isso aconteceu comigo, é sempre comigo, eu. Nós nos olhamos pelo olhar do eu, do individual. Só que a constelação nos traz um olhar para o nós, onde nós somos nós. Então, Bert traz uma coisa muito interessante também, que é o seguinte. Todos nós achamos que temos uma alma. Mas nós participamos de uma alma. Isso é muito maior. Como funciona? Explica melhor pra gente. É como se cada um de nós fôssemos uma gota de um grande oceano. Então, a alma do sistema familiar, ela existe. E quando eu digo alma aqui, eu não estou falando em temas espirituais. Sim. Né? A alma é esse lugar do sentir, das emoções. E nós somos uma parte desse todo. O nosso sistema tem consciência. Então, o nosso sistema, ele tem crenças, o nosso sistema familiar. Tem modelos que nós seguimos sem saber. Né? Hábitos. E muitas pessoas, algumas vezes, estão na sua vida empacadas, com a vida travada. E não sabem por quê, mas de alguma forma elas estão honrando um ancestral. Certo. Por exemplo, eu já atendi em constelação uma pessoa que já tinha feito um negócio, uma empresa, não deu certo, fez outra tentativa, não deu certo. Quando a constelação trouxe a memória de um avô que tinha ido à falência. E o que acontecia? De alguma forma, ela honrava esse avô. Então, é como se a alma dela dissesse, eu não vou, eu faço como o senhor fez. Não vai desonrar. Como eu vou ser feliz se o meu avô não foi? Né? Isso tudo acontece, Zé, no nosso inconsciente. Não é uma coisa consciente. Nenhum de nós tem consciência. Porque, na verdade, de forma consciente, né, com a nossa mente consciente, nós queremos sim. A nossa mente consciente, racional, quer. Só que o nosso inconsciente, ele é muito maior. Ele é forte. Para exemplificar, né? O iceberg é um bom exemplo da nossa mente. Então, aquela partezinha acima do oceano, que representa ali 5% do tamanho total do iceberg, é a nossa mente consciente, de acordo com estudos. E toda a parte abaixo do oceano, que seria 95%, representa a nossa mente inconsciente. E nós somos dirigidos por esse universo inconsciente. Então, as nossas ações, as nossas escolhas, decisões são feitas pelo nosso inconsciente. Mesmo que o que a gente queira seja, às vezes, o contrário. E como fazer para superar essa mutação, fazer essa mutação, superar, transpor isso? Primeiro, precisa vir para o consciente, ou seja, aquilo que eu não sei, eu não consigo mudar. Né?
Então precisa ter um olhar realmente para o sistema, para encontrar dentro do meu sistema familiar quais são os lugares que eu estou emaranhada. Né? Nós usamos muito essa palavra em constelação, emaranhamento, porque é como se fosse um fio que me conecta a todos os meus ancestrais e em algum lugar tem um nó. Se fala muito em terapia familiar. É interessante para poder superar isso? Muito. Hoje em dia, a constelação familiar, ela já é usada no judiciário para resolver questões e ela já é usada dentro das escolas com a pedagogia sistêmica. Imagina. Porque esse olhar para o todo, para a família, é que nós compreendemos as questões de cada um de nós, que às vezes estão ali, né, por muito tempo sem resolução, sem que a gente entenda o que está acontecendo, e nós estamos às vezes repetindo padrões. E as pessoas, tu tem percebido que elas têm melhorado a partir dessa procura, dessa nova orientação? Gigantemente. É mesmo? É muito grande. A constelação, ela é uma terapia um pouquinho diferente, porque ela é, na verdade, uma abordagem terapêutica, né? Sim. Bert dizia que a constelação é uma ajuda para a vida. Sim. Então, a pessoa, ela não faz um processo com várias sessões. É uma constelação para um tema. Tu falou em sessão. Que tempo mais ou menos dura uma sessão? De constelação, 1h30. É? 1h30. E tu percebe que a pessoa sai mais aliviada dali, sai mais... Muito. Mais preparada para enfrentar os problemas? Muito. Eu faço a constelação de 2 formas. Individual, só eu e a pessoa, ou também em grupo. Certo. Porque aí todo o grupo se beneficia. Sim. E ali acontecem movimentos, né, para olhar para as questões familiares. Sim. Claro que de uma forma onde ninguém fica exposto, Claro. Nenhuma história é exposta, né? A gente cuida muito da Anonimato, privacidade, né? de cada um, Sim. mas todos podem se beneficiar pelos movimentos que acontecem. As pessoas choram muito, Sim. acessam suas questões, né? De forma muito reservada, cada um acessa o seu pedacinho. Sim. Isso é para mim. Então, né, eu vou acessando Sim. e essa é a cura que a gente chama, né? Porque no momento que eu pude chorar uma emoção que não foi chorada lá atrás por alguém do meu sistema, eu já me desprendo daquilo que eu estava carregando. Nesse grupo, assim, as pessoas perguntam muito? Fazem muitas perguntas? Bastante. Eu costumo fazer os meus grupos sempre com uma palestra no início, Sim. né? Para que as pessoas entender possam melhor. entender melhor o que vai acontecer. Mas sempre tem perguntas, a gente abre para perguntas. E durante o processo também as pessoas participam da vivência, né? E a vivência, aquilo que a gente vê não tem como desver. A vivência, ela já nos toma por completo. Eu tinha te perguntado como é que as pessoas saíam. Elas se preparam bem para esse momento mais delicado? Não precisa nenhuma preparação, a não ser a decisão. Toda vez que uma pessoa me procura para fazer constelação, que eu percebo que ela está em dúvida, eu oriento ela a esperar. Né? A esperar, e quando ela se sentir pronta, ela me procura novamente. Porque a porta abre pelo lado de dentro. Sim. Né? A pessoa tem que querer. Tem que querer. O terapeuta, no meu caso, né, nós somos apenas o facilitador. Nós facilitamos um processo, porque nós não curamos ninguém. A cura está dentro da pessoa. Sim. Então, o facilitador, ele ajuda a pessoa a atravessar um caminho e romper as barreiras, né, que estavam ali impedindo que ele pudesse curar aquilo que necessita. Quando elas vão para o reiki, elas vão através de alguém ou às vezes a procura é por curiosidade mesmo? Geralmente algum amigo ou amiga, né, que indica que, olha, faz, ou seja qual for a terapia, né, faz reiki, faz constelação, busca porque isso vai te ajudar. Quando as pessoas estão com muita dificuldade, principalmente a questão financeira, que nos dias de hoje é muito comum, elas procuram logo se abrigar na terapia? Geralmente a pessoa resiste um pouco, né? A questão financeira é um impeditivo. Sim. A pessoa resiste e acaba buscando quando já está no limite, assim, das suas emoções. E nas relações familiares, como é que funciona? Da constelação, a constelação, ela acontece exatamente assim. As pessoas participam. Sim. E aí depois elas começam a trazer, né? Começam a chegar no próximo encontro, porque geralmente eu faço um encontro por mês. Chegam com a mãe, aí no outro encontro trazem a irmã. Sim. E assim eles vão trazendo as pessoas da família, porque
a pessoa se beneficia tanto e vê que aquilo traz tanta liberação de conteúdo que a gente quer convidar os outros. Vem porque eu preciso te mostrar isso e tu também precisa viver essa experiência. E elas conseguem se abrir ali em grupo? O movimento que a gente conduz é um movimento, como eu te disse, né, bastante reservado. Sim. Mas sim, porque às de vezes alguma as pessoas forma, têm sim. um certo temor de tratar determinado assunto, né? Porque as pessoas, na verdade, elas não precisam contar nada. Quando eu facilito uma constelação, eu não preciso saber de nada. Porque é um efeito fenomenológico, a constelação. Então, ela acontece. Por quê? Como nós somos esse universo, né? Que está no nosso inconsciente, todas as informações do nosso sistema e as nossas, aonde eu for, eu estou carregando comigo tudo do meu sistema. Então, quando nós fazemos uma constelação, colocamos a constelação, o próprio campo da constelação traz as informações necessárias. E eu sempre digo para a pessoa que vai fazer uma constelação que eu não preciso saber de nada, a não ser o tema dela, né? Claro, bem especificamente, eu prefiro não saber também. Sim. Isso é mais interessante, até para deixar a pessoa mais tranquila também. Exatamente. Né? Para enfrentar essa nova situação, porque às vezes as pessoas têm até vergonha de falar sobre determinados assuntos, né? Não precisa falar. Não precisa falar porque o essencial que ela precisa acessar vai ser visto. Sim. Querida amiga, eu acho que eu tentei explorar o máximo possível aqui contigo. Ficou alguma coisa que tu queira fazer um comentário? Eu acho que é isso. Ficou ótimo. Então, muito obrigada, Zé. Quero te agaspecer pela oportunidade. Convidar as pessoas Como é que as pessoas podem te acessar? Eu tenho uma página no Instagram, @FabiGasparoni. Sim. Ali tem bastante conteúdo. Hoje, inclusive, não por coincidência, né? Toda quarta-feira à noite eu faço uma live. E o tema de hoje é sobre constelação, porque eu coloquei uma caixinha de perguntas e o pessoal deixou muitas questões ali de dúvidas. Sim. E aí nessa live eu vou falar um pouco mais sobre constelação também. Ali tem datas de encontros de constelação, dos eventos. Então, e esses eventos que vocês fazem são mensais? Mensal. No Espaço Alixa aqui em Bagé, que é um espaço de yoga, que tem várias terapias que acontecem ali nesse espaço, não só constelação, reiki, né, yoga, outras tantas terapias. Sim. Alguns encontros de terapia xamânica também, tem várias modalidades ali nesse espaço, fica bem pertinho do DAEB. Como é que funciona o xamânica? Eu tenho curiosidade de saber também. Eu posso te convidar um colega para vir aqui falar, porque... Sim, que legal. Na verdade, o xamanismo, né, eu não domino o tema, mas o xamanismo, ele é considerado, não é considerado uma religião, né, mas sim que ele existe desde quando a humanidade existe. Porque o xamanismo, ele é esse contato com a natureza, essa leitura, né, de olhar para o céu e saber que vai chover. De sentir o vento e ter um diagnóstico, de tocar na terra, de plantar, né? É a comunicação com os 4 elementos da natureza, com o fogo, com o ar, com a terra, com a água. O xamanismo, ele é isso. Né? E a partir desses conhecimentos, né, foram desenvolvendo terapias, enfim. Mas eu posso te indicar alguém que entende muito mais. Que bom. Sabe que com certeza hoje eu saí daqui já pensando no reiki. Ai, que maravilha. Eu te aconselho a fazer. Porque eu acho que as pessoas têm horas que precisam, né, ter esse entendimento na questão emocional. Exatamente. Né? Ele traz assim, ó, um novo momento de vida. Só quem experimenta sabe. Para te contar a verdade que há muitos anos atrás, muito antes de eu imaginar ser terapeuta, isso lá em 2007, que eu recebi a reiki, né? Então ele vai abrindo dentro da gente, né, camadas de cura, e a gente vai encontrando o nosso próprio eu, significado de vida, propósito. É maravilhoso. E como surgiu na tua vida? Foi por curiosidade também? Foi através de uma amiga, por curiosidade. E aí depois, no ano seguinte ali eu estava grávida. E durante a gestação eu fiz, né, sessões de reiki. E aí não parei mais. Aí depois eu fui fazer o curso, me tornar reikiana muitos anos depois. Que joia. Minha querida amiga, muito obrigado, porque eu acho que a gente aprendeu muito, né, Tamília e Aldrin, né? Porque a gente tem curiosidade, né? Vocês também têm, com certeza.
Vamos, uma outra oportunidade, a fazer uma nova conversa sobre isso, talvez até com um grupo de pessoas, porque assim como eu fiquei curioso, tem muita gente querendo também saber mais. Maravilhoso, eu estou disponível sempre. Muito obrigada, Zé, pelo convite. Imagina, maravilhoso sempre a tua companhia. Muito legal. Obrigado, querida. Fabiana Gasparoni, minha amiga de anos já, também na área de comunicação, né? Publicitária, que nem o Tamir aí. E, enfim, falando sobre o Reiki, que foi uma coisa que eu tinha interesse em saber mais. E hoje eu saí daqui já com uma vontade imensa de praticar. Obrigado, minha querida Fábio. Obrigada. Muito bem, terminamos aqui o nosso Redação News Conversa de hoje. Até! Ninguém está preparado para o luto. Por isso, a importância da funerária Padre Germano na sua vida. Avenida General Mallet, número 98, fone 3242-3000. Roseli Cabeleireira, 40 anos de beleza e excelência. Venha fazer parte desta história. Avenida 7 de Setembro, 1062, Sala 6, 3242-9625.